Paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui hoje para meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo do 39 ao 59. Vamos meditar juntos, irmãos? As autoridades dos judeus disseram a Jesus: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar. O que eu fiz foi dizer a verdade que ouvi junto de Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Então eles replicaram: Não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Esse trecho aqui que eles estão falando, vocês fazem a obra do pai de vocês. Então eles replicaram: Não somos filhos ilegítimos. Eles querem dizer que eles não eram filhos da prostituição, que eles não eram idólatras, que eles usavam esse termo aqui para se tratar dessa situação. Tem uma história no Antigo Testamento do profeta Oséias, que eles usavam muito esses termos. Daí Oséias, ele tinha a sua esposa ela o traiu, ela tinha muitos amantes e ela se perdeu no mundo e ela chegou até se tornar escrava. E Oséias foi lá e vendeu todos os seus bens, vendeu tudo, as suas posses, tudo que ele tinha, e pegou e comprou a esposa dele de volta e levou ela no deserto e disse a ela que amava ela. Então esse trecho aqui que os fariseus eles estão dizendo aqui que nós não somos filhos ilegítimos, eles querem dizer que eles amam a Deus e que eles não são filhos do mundo, que eles não são idólatras, que eles não são filhos da prostituição. E essa história de Oséias quer dizer exatamente a mesma coisa, porque Deus, ele nos ama, e Oséias amava sua esposa, a mesma coisa. E aqui os fariseus estão dizendo que eles são de Deus. Aí a gente vai continuar, vamos seguir aqui. Jesus disse: Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi Ele quem me enviou, porque vocês não compreendem o que eu falo. Nesse versículo 42, a gente tem um princípio eterno, assim. Aqui ele está dizendo assim, que o verbo é Deus, que Deus é o verbo, entendeu? Aqui ele está dizendo, esse trecho aqui, Jesus disse, se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Ele está confirmando, ele está afirmando, entendeu? Vamos prosseguir, irmãos. Porque vocês não compreendem o que eu falo, é porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é assassino e nunca esteve com a verdade, porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui nesse versículo 44 a gente também tem um princípio eterno. Por quê? Porque é o seguinte: o demônio, ele é o pai da mentira, certo? Então, isso não muda, isso não vai mudar. O demônio, ele não vai ser bonzinho. Então, o demônio é o pai da mentira. Então, Deus, ele nos compra com o sangue de Jesus, entende? Então, aqui, nesse versículo 44, está dizendo isso. O pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é assassino e nunca esteve com a verdade, porque dele não existe a verdade. Então, o diabo não tem a verdade. No diabo a gente não encontra a verdade. Nós só encontramos a verdade nas coisas que é de Deus e que é para Deus, entendeu? Eu falo a verdade, por isso vocês não acreditam em mim. Quem de vocês pode me acusar do pecado se eu digo a verdade? Por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, vocês porém não ouvem, porque vocês não são de Deus. Aqui nesse versículo 47, ele está dizendo que ele é de Deus, entendeu? E que a palavra é de Deus. Então, e que os fariseus na época não acreditavam nele,
entende? Aí a gente vai continuar aqui. Jesus é maior do que Abraão. As autoridades dos judeus disseram: não temos razão de dizer que és um samaritano, que estás louco. Jesus respondeu: eu não estou louco, eu honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro a minha glória. Existe alguém que a procura e julga. Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram: agora sabemos que estás louco. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, nunca vai experimentar a morte? Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem é que pretende ser? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vocês dizem que é o Pai de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Entendeu? Aqui nós estamos no versículo 54 e 55. O que quer dizer aí? Que o Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Aqui está bem claro isso, entendeu? Ó, Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Então o Filho está glorificando o Pai e o Pai está glorificando o Filho, certo? Vamos seguir, irmãos? Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que eu não conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se, porque viu o meu dia, e ele viu-a e encheu-se de alegria. Então os judeus disseram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou aquele termo que a gente vê lá no Êxodo, né? Que Jesus vai muito além e ele atribui a si mesmo o título do Deus do Êxodo, né? Eu sou. Ele usa esse termo aí, entendeu? Então eles pregaram pedras para tirarem Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, irmãos, nesse texto inteiro, a gente tem que a mentira, ela escraviza. Que o demônio, ele é aquele que se opõe à vontade de Deus. Entendeu? Ele se absolutiza das coisas, né? Ocupando o lugar de Deus e criando uma sociedade mentirosa, uma sociedade que mente, que engana, tem inveja, né? Ele é assassino, né? E faz com que as pessoas adorem ídolos, adorem falsos deuses. Então, aqui nesse texto todinho, os fariseus, os judeus na época, eles não compreendiam o que Jesus falava, né? E eles disseram que eles não eram filhos da prostituição, que eles eles eram de Deus, né? Mas na verdade Jesus fala aqui para eles que eles não eram, que se eles amassem a Deus como eles estavam falando aqui, eles não estavam tentando matar e punir Jesus, entendeu? E isso aí é incapaz de... Quem não está com Deus é incapaz de assimilar uma mensagem verdadeira e libertadora de Jesus. Amém?